fica longe, né? Aí a gente fala mais alto pensando que vai alcançar, né? Por que falar alto? Porque a gente quer que o outro ouve, né? Vocês estando longe, estando mais perto, a gente tem aquele bate-papo. E antes de fazermos a leitura, né, nós temos a ilustre visita aqui do presbítero Israel Gonçalves Moraes, lá da cidade de Ipatinga. Nosso amado irmão, recomendado pelo pastor José Martins de Calai Júnior, que é o pastor presidente daquele campo, lá na cidade de Ipatinga, Minas Gerais. Onde está o nosso irmão? Está aqui, é uma alegria tê-lo conosco nesta manhã. E como nós vamos dizer para o nosso irmão? Sois bem-vindo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados, eu quero convidá-los para que leiamos um texto da palavra de Deus que se encontra no livro de Josué, capítulo de número 5. Nós estaremos lendo do versículo de número 2 ao versículo de número 12. Livro, embora nós temos o livro de Josué como um livro histórico na Bíblia hebraica, na Tanakh, ele é um livro profético. É o primeiro livro dos profetas na Bíblia hebraica, é o livro de Josué. Eu vou ler o primeiro versículo, vocês lerão o seguinte, e nós vamos alternar até chegarmos ao 12º. Diz assim a palavra de Deus, versículo 2: Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: faz facas de pedra e torna a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou aos filhos de Israel em Gileade. E foi esta causa porque Josué os circuncidou todo o povo que tinha saído do Egito, os varões, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto, pelo caminho depois que saíram do Egito. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas nenhum do povo que nascera no deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação, aqui no caso dos homens, acima de 20, que eram os homens de guerra, que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, os quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara a seus pais dar-nos, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs os seus filhos, a estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. E aconteceu que, acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje resolvi dispor vós do próprio povo do Egito, porque o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. E comeram do trigo da terra do ano antecedente, ao ano segundo depois da Páscoa. Pães asmos e espigas tostadas comeram no mesmo dia. Versículo 12, todos juntos. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra, do ano antecedente. E os filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, no mesmo ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Amém, meus amados? Podeis tomar o assento, as demais classes poderão estar indo
para o seu espaço reservado para a nossa aula dominical e nós estaremos estudando esse trecho, ora lido, aqui nesta manhã. Nós estamos estudando nesse terceiro trimestre o livro de Josué. E o tema desse trimestre é tempos de conquista. Então veremos a vitória pela fé e pela obediência no livro de Josué. No capítulo 1 nós vemos a sua chamada, capítulo 1 e 2 nós vemos a preparação para a conquista. No capítulo de número 3 e no capítulo de número 4, nós estudamos, meus irmãos, a vitória sobre os obstáculos. E hoje nós estaremos estudando esse texto que o nosso comentador aqui, ele traz como título, confirmando o conserto. Então, 2 eventos nós vamos estudar aqui nesta manhã. A respeito da aliança abraâmica, quando Deus chama Abraão para que ele fosse o pai de uma grande nação, e através do seu descendente viria aquele que abençoaria todos os povos, e também sobre um memorial que foi perpetuado para o povo hebreu, que é a Páscoa. Então esses 2 eventos estão registrados no capítulo de número 5, embora nós não vamos estudar de uma maneira sistemática, versículo por versículo, mas nós vamos, aqui dentro do título proposto, estudarmos aqui o propósito dessa aliança que Deus estabeleceu com o povo hebreu, e naquilo que Deus nos dá graça, nós vamos também fazer uma exegese desse texto para a nossa vida prática. Relembrando a aliança. Deus, quando chama Abraão em Ur dos Caldeus para abençoá-lo, para engrandecê-lo e fazer dele um grande povo, Deus, ele estabelece um pacto, uma aliança. Capítulo 17 de Gênesis, Deus fala para Abraão, já no versículo 1: anda na minha presença e ser perfeito. Eu vou te dar toda essa terra. Vou dar a você, aos seus descendentes. Eu vou fazer de você uma grande nação, vou te engrandecer. Mas é certo que o seu povo vai ser levado para uma terra estranha, vai ser peregrino por 4 gerações, mas depois eu vou visitar o meu povo, vou libertá-los com mão forte e trazer para essa terra aqui da sua peregrinação. Então Deus entra com a promessa, e Deus fala para ele: o sinal de aceitação dessa promessa será a circuncisão, que era um ato cirúrgico que era feito no órgão genital masculino, onde o prepúcio ele era removido. E Deus fala que esse pacto, essa aliança, esse concerto deveria ser cumprido por todos aqueles que eram da casa de Abraão. Abraão, no caso seus filhos, ele ainda tinha somente Ismael, o seu servo, os seus escravos. Esse será o sinal da aliança que eu faço contigo. Eu vou te dar essa terra e vou te abençoar. Então nós vemos que Deus fez uma promessa e ele entra com essa aliança. E o que significava essa aliança para Abraão? A circuncisão era um sinal de aceite. A única coisa que Abraão tinha que fazer era aceitar essa proposta que Deus estava fazendo a ele. Deus fez uma proposta, de uma maneira de aceite, de que ele aceitava esse acordo, esse pacto com Deus,
circuncidar. Ali, ele ser circuncidado e levasse esse sinal, essa aliança a todos os demais da sua casa. A Bíblia fala que no mesmo dia, Abraão, quando ele entra em acordo, em aliança com Deus, ele faz a circuncisão de todo homem da sua casa. Do servo, do escravo, daqueles que foram adquiridos por dinheiro, Abraão cumpre essa circuncisão, esse sinal. E segundo, meus irmãos, esse sinal da circuncisão era um sinal que representava o quê? Um sinal de pertencimento, que ele pertencia a Deus. Que Deus agora era o seu Senhor. Porque essa marca no mundo antigo, no Oriente, já era um costume entre os povos gentios, podemos usar essa terminologia pagão, que o escravo, ele trazia a marca do seu senhor. O soldado trazia a marca do seu general. Ele trazia uma identidade. E Deus estabelece com Abraão também um sinal de pertencimento. Você me pertence, Abraão. Você trará esse sinal de pertencimento, que você pertence a mim. E esse sinal também, meus irmãos, era um sinal de obediência. Era um selo da obediência pela fé. Abraão, pela fé, ele obedece. E nós vemos, em quarto lugar, era algo para relembrar das promessas de Deus e das obrigações que implicava esse aceite. Então nós temos essas 4 verdades relacionadas com o sinal da circuncisão. Então todo homem da casa de Abraão traria esse aceito, que tomaria Deus como seu Senhor, como o seu Deus. Era um sinal de pertencimento, que pertencia exclusivamente ao Deus Todo-Poderoso. E esse pacto, ele é levado adiante por Isaac, Jacó, os 12 patriarcas, e até mesmo em terra estranha, ali no Egito. A circuncisão é um sinal que o povo, eles realizam como um sinal de pertencimento a Deus, como um sinal de estar em pacto, em acordo com o Senhor, uma atitude de fé. Eles lembravam dessa promessa, trazendo no seu próprio corpo e dessas responsabilidades. E lá no Egito, após Deus trazer o juízo sobre as divindades ali da terra, Deus vai libertar o seu povo com a mão forte. E a última praga, o último juízo, haveria de vir sobre o Egito a morte. O anjo destruidor passaria, mas Deus estabelece com Israel um pacto. Se eles obedecessem, eles cumprissem aquilo que Deus mandasse que eles fizessem, de cada família, o primogênito seria preservado, não seria morto. Então, ao 10º dia, um animal seria separado, e ele seria, esse animal, durante 3 dias, esse animal seria investigado, porque ele não poderia ter nenhuma deformidade, não poderia ter nenhuma doença, nenhuma mancha. Tinha que ser um animal perfeito. Podia ser um cordeiro ou um cabrito. E ao 14º, esse animal seria imolado e o sangue seria colocado sobre os umbrais e a ombreira da porta. Aonde tivesse esse sinal, não haveria morte naquela casa, mas haveria vida. E Deus estabelece isso
como um concerto perpétuo para o povo hebreu. Então nós temos circuncisão e nós temos a Páscoa. E quando o povo é liberto ali do Egito, nós vamos ver que, mesmo o povo trazendo a marca, o povo trazendo o sinal, nós vamos ver que a Páscoa ela só foi realizada uma vez, nesses 40 anos. E a circuncisão foi algo que não vai mais ser realizada entre o povo hebreu durante esse tempo ali no deserto. E uma nova geração vai se levantar. Aqueles homens de 20 anos para cima que saem do Egito, por causa da sua infidelidade, por causa da sua desobediência, eles não vão entrar na terra da promessa. E uma nova geração se levanta. E essa nova geração é que nós encontramos agora no capítulo de número 5, versículo de número 2. Deus vai falar para Josué: confirma a aliança, confirma o pacto. Eles agora estão na terra da promessa, só que a terra precisa ser conquistada. Mas para que eles possam conquistar, é necessário que eles entram em aliança comigo, que eles entram em um pacto de fidelidade e obediência à minha palavra. E eu trarei vitória sobre os seus opositores e os seus inimigos. E vocês poderão festejar uma festa de comunhão para mim, que era a Páscoa. Então Josué agora, ele precisa renovar a aliança. Deus havia prometido dar aquela terra. Só que a aliança, ela precisava ser confirmada. O povo deveria fazer um aceite. Aceitar esse acordo com o Senhor. Então, Josué chama aquela geração dizendo: é o seguinte, vocês querem aceitar o Senhor como o seu único Senhor, como Deus único, verdadeiro, porque Deus, Ele é um Deus, meus irmãos, exclusivista. Deus não aceita repartir a sua adoração com ninguém. A adoração é exclusiva a Ele. Chama o povo a uma atitude de obediência, porque o sinal relembrava as promessas, mas também as obrigações em relação a essas promessas. Moisés, já antes, do outro lado do Jordão, já havia colocado o povo sobre o monte Gerizim, sobre o monte Ebal, onde eles haviam ali falado sobre as bênçãos, sobre as promessas. E o povo havia dito que obedeceria tudo aquilo que foi falado no livro da lei, no caso de Gênesis a Deuteronômio. O povo havia confirmado que haveria de obedecer. Então agora o povo precisaria dar um aceite. Deus está renovando a aliança com eles. Eu quero ser o seu Deus. Eu quero confirmar as promessas com vocês. Mas é necessário que vocês respondam positivamente a esse concerto, a essa aliança. E todo o povo concorda em ser circuncidado, para que estivessem debaixo da promessa. Interessante que a época aqui, nós já estamos saindo da época do bronze. Então o aço já era um material já forjado, já usado por aqueles povos ali daquela região. Mas Deus manda que Josué fizesse um instrumento de pedra. Por que o instrumento de pedra? Nós vamos reportar para o Novo Testamento.
Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, aonde a igreja está edificada, aonde a igreja está firmada. Não só a igreja, mas aquela família que se firma em Cristo, ele haverá de ser a base, de ser o sustento da casa, para que possa resistir diante das dificuldades, das calamidades da vida. Então a pedra apontava para Cristo, porque agora nós temos um sinal, meus irmãos, da circuncisão. Não uma circuncisão física, mas a circuncisão do coração. Porque no momento que nós aceitamos Cristo, nós nascemos de novo. Passamos a ser uma nova criatura, a viver em novidade de vida. E Deus nos dá agora o quê? Um novo coração. No sentido de que nós pertencemos a Ele. E agora nós andamos segundo a sua vontade. Então esse é o sinal da circuncisão. Uma circuncisão feita no coração. De que Deus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. E a marca de que nós pertencemos a Ele é o nosso testemunho. De que nós andamos na verdade. Praticamos a sua vontade. E realizamos a sua palavra. Então o povo faz esse aceite. Então a marca de Deus é o segundo título. Então a marca, meus irmãos, ela é um testemunho de pertencimento a Deus. E nós vamos ver que a marca, se não houver obediência, compromisso, a bênção pode ser perdida. O povo que havia saído do Egito, eles foram circuncidados, estavam debaixo da nuvem. Podemos fazer uma comparação ao batismo. Estavam caminhando debaixo da proteção e da direção de Deus, mas não conseguiram entrar no seu descanso, no caso a terra prometida, porque eles se demonstraram que infiéis e desobedientes a Deus. Então o escritor aos Hebreus, ele nos traz uma advertência, para que não haja em nosso meio, não haja em nós, um coração de infidelidade e desobediência a Deus, porque se andarmos dessa maneira, nós não entraremos no descanso eterno, na qual Deus prometeu dar para todos aqueles que são seus. Então nós temos uma responsabilidade, diante de Deus e diante dos homens, em andarmos segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Não podemos remover nada daquilo que Deus deixou, para que nós venhamos andar na sua vontade, no seu querer. Então isso é uma advertência. Aquela geração, mesmo assim tendo um sinal, não entraram, porque se demonstraram infiel e desobedientes a Deus. Deus é um Deus de princípio, Deus de regra, e Deus não quebra princípio, meus irmãos. Deus é fiel nas suas promessas, só que Deus não quebra princípios. A infidelidade afasta o homem de Deus, e não tem como o homem alcançar a vitória, se não permanecer neste caminho, se não permanecer em Cristo. Uma marca que era um requisito para ser guerreiro. Então todos aqueles para guerrearem as guerras do Senhor, era necessário ser circuncidado. Se alguém pertencesse ao exército de Israel, precisava ter o sinal da marca, o sinal da aliança. Por mais apto que seja o homem na batalha, por mais valente que seja o homem, se ele não tivesse a marca de Deus, ele não estava sobre a sua proteção, ele não estava sobre as suas promessas. Nós vamos encontrar isso já ali no trecho entre Davi e Golias. Golias era um homem enorme,
um homem preparado na arte da guerra, apto para guerrear. Mas ele não era um homem que tinha aliança com Deus. Mas quando ele encontra um garoto, ali às margens de um ribeiro, e ele afronta os exércitos de Deus, o garoto vai dizer para ele: quem é esse incircunciso filisteu? Quem é esse que não tem arca para desafiar o exército de Deus vivo? E aí Davi vai usar a expressão: você vem com lança, você vem com escudo, com espada, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos. E o gigante caiu. E assim estamos nós, meus irmãos. Nós estamos numa batalha espiritual, em uma batalha contra o mundo, contra o sistema do mundo, e uma batalha também carnal, porque nós habitamos ainda em um corpo, que embora nós somos transformados, mas a natureza carnal ainda, ela quer manifestar em nossa vida. Nós não conseguimos matá-la, ela é apenas amortecida pela dominação do Espírito Santo em nós, quando nós estamos em comunhão com Deus. A carne é sufocada. Logo, se a carne é sufocada, ela já não tem mais poder sobre nós. E nós cumpriremos totalmente a vontade do Pai. Então nós temos nossa batalha. E nós só vamos vencer essas batalhas contra a carne, contra o mundo e contra o diabo, se nós estivermos em nós a marca de pertencimento de que nós somos um guerreiro do Senhor. Então todos nós aqui somos chamados, somos alistados nesse exército do Deus, para combater contra essas lutas, contra a carne, contra o mundo e contra o diabo. E nós só conseguiremos vitória se o nosso coração estiver circuncidado, Cristo reinando em nós, Cristo reinando em mim e em você. Aí nós alcançaremos vitória. Não adianta, se não tiver a marca, nada acontece. Eu lembro de um caso ali, Paulo, quando estava em Éfeso, a Bíblia diz que Deus através de Paulo, fez sinais maravilhosos, grandes sinais foram feitos pela mão de Paulo. Aí havia um judeu que tinha 7 filhos. Eles viam que aquilo trazia um certo clamor, trazia um certo espanto, porque através do nome de Jesus Cristo as pessoas eram libertas. Paralítico andava, os demônios eram expulsos, e aqueles homens resolveram, em nome de Jesus Cristo, em nome de Paulo, expulsar o espírito demoníaco de um determinado cidadão. E fala que aquele demônio disse que pegou 2 deles e deu um couro. E eles ali assustaram a multidão. Por que aconteceu aquilo com aqueles moços? Porque não tinham sinal de pertencimento a Deus. Porque se pertencemos a Ele, meus irmãos, nós não vamos perder nenhuma batalha contra os demônios. Porque a única batalha que nós podemos perder, sabe contra quem? É contra nós mesmos. Porque se nós formos desobedientes, nós seremos derrotados. Mas se formos fiéis, nós seremos vitoriosos em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. E o lugar da circuncisão, Gigal. O povo atravessou e chega a um determinado local chamado Gigal. Então o povo aceitou entrar em aliança com Deus. Aceitou em confiar no Senhor para conquistar ali a terra da promessa. E eles chegaram em determinado local, que eles vão chamar esse local de Gigal. Significa círculo. Nesse local, Deus vai entrar em aliança com eles. Eles vão ser circuncidados. Então, Gigal é o local da aliança. E quando falo em círculo, hoje eu estava comentando com a minha esposa, aliança é
um símbolo de comunhão, um símbolo de união. Então Deus nos convida para entrarmos em uma aliança eterna com Ele, em uma união, em uma comunhão. Porque quando isso acontecer, porque quando nós falamos em aliança, vamos voltar para o casamento, onde nós falamos que nós somos uma só carne. Na verdade são duas pessoas, mas estão unidas num só propósito. Então, quando nós estivermos unidos num só propósito, em cumprir a vontade de Deus, nós entramos em comunhão com Ele, estamos em aliança. E nada vai nos derrotar, meus irmãos. Nada vai impedir de conquistarmos as vitórias daquilo que Deus prometeu para nossas vidas. Então, todos nós precisamos ter o gigal, o círculo. Ele precisa ser sempre estabelecido e confirmado. Gigal era o ponto de partida, aonde foi o quartel-general, aonde o povo, ele guerreou as guerras ali contra os cananeus e teve vitória. Era necessário que eles estivessem em comunhão com Deus, estivessem em união. E nós vamos ver que foi em Gigal, aonde foi ungido o primeiro rei de Israel, chamado Esaú, mas nós vamos ver que foi em Gigal também que ele perde o seu trono, perde o seu reino, porque foi lá em Gigal que ele desobedece a ordem do Senhor. Porque quando Samuel mandou ele esperar, até que Samuel chegasse para que intercedesse e buscasse o Senhor, ele foi apressado e desobediente, e não cumpriu ali com as promessas do Senhor. Por isso ele perdeu o quê? O seu reino. Perdeu o seu trono, porque deixou de obedecer. Então Gigal é o lugar da comunhão, é o lugar da aliança. Então nós entramos em uma aliança com o Senhor. Não vamos deixar, meus irmãos, que nada venha quebrar essa aliança, quebrar esse concerto que Deus fez comigo e com você. Amém, Jesus. Vamos lutar, vamos permanecer firme, mas não vamos negar ao Senhor e nem deixar de cumprir a sua vontade. Precisamos ser fiéis, porque se formos fiéis, meus irmãos, certamente nós resistiríamos a todas as provas, a todos os obstáculos. Então, um lugar chamado Gigal, lugar da aliança, lugar de exaltação. Então, o Gigal era um lugar de exaltação. Nós vamos ver que o povo, mesmo estando antes, a outra geração, mesmo estando diante de uma aliança, eles não conquistaram, não alcançaram a terra que Deus havia prometido. Então, quando fala que Deus exalta o seu povo, Deus tira o opróbrio, porque antes eles não tinham marca, antes eles não tinham aliança, antes eles não tinham conserto, mas agora eles estão debaixo do pacto do Senhor. Assim éramos nós antes. Antes estávamos perdidos por causa do pecado. O pecado era algo que nos dominava totalmente. Éramos prisioneiros do diabo. Essa era a situação nossa, uma situação de vergonha, separados de Deus, separados dos seus concertos, das suas promessas. Mas no momento que nós aceitamos a Cristo como o único e suficiente Salvador, a nossa vergonha foi quebrada, o nosso jugo foi desfeito, porque agora nós pertencemos ao povo de Deus, estamos debaixo das suas promessas, nós temos aliança com Ele, nós temos alguém, meus irmãos, que é o nosso dono, que é o nosso Senhor. O pecado já não tem mais força, não tem domínio sobre nós.
claro que a gente ainda tropeça. Tem alguns empecilhos no meio da jornada. Mas Deus é misericordioso, tem nos sustentado, tem segurado em nossas mãos e tem dito para nós: tenha bom ânimo, não desista, que eu sou contigo para te fazer vencer. E se nós, meus irmãos, nos colocarmos debaixo da sua vontade, nós vamos vencer. Amém, Jesus. Então o povo, eles estavam numa situação deplorável. Saíram, foram libertos do Egito, mas foram envergonhados diante da caminhada. Mas essa nova geração agora, elas fazem uma aliança com Deus, dizendo: olha, não será assim conosco, porque nós vamos entrar nesse acordo e nós vamos obedecer, nós vamos cumprir com as nossas obrigações, porque Deus diz para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. O povo saiu do Egito, mas não andou em perfeição diante de Deus. Mesmo diante de tudo aquilo que Deus fez para com o povo não andou em um caminho justo, em um caminho direito, em um caminho reto diante de Deus. Mas o povo se deu à idolatria, se demonstrou incrédulo, se prostituiu pelo caminho, se rebelou contra a liderança e se rebelou contra Deus. Então essa é a situação, mas Deus muda esse quadro. Assim éramos nós, mas nossos pecados foram perdoados, a nossa iniquidade, ela foi jogada no mar do esquecimento, e hoje nós somos uma nova criatura, para viver a vontade de Deus, diante das circunstâncias que nós estamos vivendo. Lugar de prosperidade. O último versículo, o versículo de número 12, diz assim: e cessou o maná no dia seguinte. O que nós aprendemos aqui, meus irmãos, é quando nós estamos no deserto, quando nós estamos passando pelo vale, Deus, Ele entra com as suas providências. Deus entra com a sua provisão. Mas em determinados momentos, aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer por você. O povo agora chega na terra da promessa. Ali havia colheita, ali havia terra para plantar. Então o povo agora deveria trabalhar, deveria assumir o quê? Sua responsabilidade diante da sua família, diante da sua comunidade. Não deveria viver, meus irmãos, ali explorando o outro, mas deveria trabalhar. Porque tem alguns que querem viver dessa maneira, explorando o próximo, explorando a comunidade, explorando algumas vezes a igreja, mas aquilo que ele pode fazer, Deus não vai fazer por ele, porque o trabalho é algo que dignifica o homem. O trabalho foi feito para todos nós trabalharmos. Porque aquele que quer trabalhar se coloca à disposição, Deus abre uma porta de emprego. Essa é a grande verdade. Enquanto o povo estava no deserto não tinha como plantar, no deserto não tinha água. Deus fala: eu vou te dar a provisão. E Deus deu. Por 40 anos não faltou o alimento, porque Deus proveu as dispensas do povo hebreu. Mas chegou agora na terra, Deus diz: olha, aí vocês estão diante de uma terra que manda leite e mel, agora vocês terão que trabalhar. E a Bíblia fala, meus irmãos, quando eles começaram a fazer a parte deles, Deus falou: agora vocês têm condição de plantar, vocês têm condição de produzir, agora vocês precisam cumprir essa responsabilidade. Porque foi dita lá em Gênesis, Deus diz para Adão: do suor do teu rosto comerás o pão de cada dia. Então, cessou-se o maná. Então, aquilo que você não pode fazer, com certeza Deus fará. Glória a Deus.
para a tua vida, para a tua família, para a tua casa. Deus fará aquilo que você não pode, mas aquilo que você pode fazer, Deus conta contigo para que você faça com excelência e o melhor daquilo que você pode fazer, como se fosse para o próprio Deus. Verdade, meu Jesus. Aleluia. Então agora o povo entrou em aliança. O povo colheu o fruto da terra e agora eles estavam aptos para participar da Páscoa. A primeira Páscoa foi feita no Egito. Nós vemos que lá no Egito Deus deu um grande livramento para o seu povo. E Deus instituiu a Páscoa como uma festa perpétua. Nós vamos ver que a Páscoa, na verdade, ela apontava para Cristo. Porque Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, Páscoa não é ovo, não é coelho. Páscoa, meus irmãos, é a morte de Cristo no Calvário e a sua ressurreição para dar libertação a todo aquele que nele crê, para que tenha vida eterna. Isso é a Páscoa. E Deus estabelece esse memorial. E nós vamos ver que o povo, quando sai, até participa da primeira. Mas Deus não permitiu que essa festa mais fosse realizada no meio daqueles que eram infiéis a Ele. E a Páscoa que nós participamos hoje, nada mais é do que a Santa Ceia. É por isso que o apóstolo Paulo diz: examinai-se o homem a si mesmo. Olhe para dentro de ti. Você realmente está em comunhão com Deus? Você está numa aliança com Ele? A sua circuncisão do coração é algo que está agradando a Deus na sua caminhada? Se não está, peça perdão, peça misericórdia. Entra novamente no pacto, na aliança, no concerto com Deus. Porque aquele, meus irmãos, que confessa os seus pecados, confessa as suas iniquidades, Deus é fiel e justo para perdoar todas as suas transgressões. Mas é necessário que o homem se arrependa. Então aquela comunidade, aquele povo ali, para eles conquistar as vitórias ali na terra prometida, era necessário ter aliança com Deus. E para participar ali da Páscoa, precisava estar marcado. E assim estamos nós. Precisamos ter esse sinal de Deus em nosso coração. A nova vida. Somos uma nova criatura. As nossas atitudes têm que falar mais do que as nossas palavras. Para que o povo possa olhar em nós e possa glorificar o nosso Pai que está no céu. Porque se assim fazemos, meus irmãos, nós vamos colher das bênçãos de Deus para nossas vidas. E nós aprendemos aqui, nesta lição, chegamos ao final, onde ele fala da conclusão a respeito do que nós estudamos aqui nesta manhã. Olha só, a primeira geração foram desobedientes, não puderam participar da Páscoa, nem entrar na terra da promessa. Mas a segunda geração, pela fé, aderiram a esse pacto abraâmico. E agora eles puderam participar da Páscoa. E poderiam ali lutar as guerras do Senhor, ali na comunidade. Eles viviam contra os cananeus que ali habitavam. Assim é a nossa vida. Nós entramos em uma aliança com Deus, mas Deus exige de cada um de nós que sejamos fiéis a Ele, pois somente assim nós alcançaremos, meus irmãos, vitória. Porque nem tudo aquilo que às vezes dá certo
né? É porque está sendo realizado de uma maneira certa. Esses dias, uma pessoa, sempre usando de meios ilícitos, mas sempre dando certo, né? Sempre dando certo. E aí um dia deu errado. E aí, comentando com a minha esposa, porque alguém ligou para a minha esposa para falar sobre aquilo, né? Ela falou, não, nem sempre o que está certo, está dando certo é porque está certo. Mas chega em determinado dia, meus irmãos, que o errado, sempre fazendo a coisa errada, mas dando certo, achando que estava certo, 10 anos se passou. Mas chegou um dia e foi parar na cadeia. Porque o certo, do ponto de vista dele, era errado, do ponto de vista de Deus. Nós temos que analisar isso. Isso que eu faço, Deus se agrada. Isso que eu faço, como é que Deus vê? Não é como eu vejo, mas como Deus está vendo. E aí nós faremos. É dessa maneira que nós temos que fazer. Porque Deus se agrada quando nós cumprimos a sua vontade. Então vamos caminhar a nossa caminhada em fidelidade a Deus. Abraão anda na minha presença e ser perfeito. Para andar na presença do Senhor, meus irmãos, nós temos que estar sobre o sangue de Cristo e guiado pelo Espírito Santo, para que possamos conquistar as vitórias. Amém? Glória a Deus. Louvamos a Deus pelo privilégio de estarmos aqui nesta manhã. Nós estaremos passando a oportunidade para o nosso amado pastor Eduardo, que é o nosso líder maior aqui no nosso campo, é o nosso Josué, né? Como Moisés não tem, mas como Josué tem muitos, nós temos um Josué aqui, homem guerreiro, homem forte, que tem nos apacentado, e nós vamos estar ouvindo o nosso pastor Amém, meus irmãos? Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre, qual bom lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus por estarmos em sua presença e podermos aprender um pouco mais de sua palavra depois desta linda aula que tivemos através da instrumentalidade do pastor José Torres, que falou-nos com tanta propriedade sobre o ato da circuncisão, essa marca ordenada por Deus a Abraão, que todo macho que fosse circuncidado até o 8º dia de nascido, esse então teria a marca do Deus de Israel. Sabemos que no Novo Testamento, como já aprendemos, esta marca não é mais no órgão genital masculino, mas sim no coração, através do sacrifício de Cristo efetuado no madeiro cruel. Nós recebemos a liberdade, saímos do mundo e caminhamos para a terra da promessa,
marcados pelo sangue do Cordeiro. Que maravilha! Que Deus continue abençoando Pastor Torres, toda a equipe da Escola Bíblica Dominical e todos os irmãos que aqui estiveram presentes nesta manhã. Queremos agradecer a visita do presbítero irmão Israel Gonçalves Moraes, uma alegria poder recebê-lo, ele que congrega lá no campo do pastor Calai Júnior, um grande amigo. Eu tive o privilégio de estar com o pastor Calais lá na cidade de Denver, nos Estados Unidos. Fizemos uma amizade, inclusive eu estaria pregando agora no mês de julho no Congresso de Jovens lá, mas pelo motivo da pandemia foi cancelado. O irmão estando aqui, essa é a sua casa, é muito bem-vindo. Uma alegria poder receber um obreiro que serve ali no campo de Coronel Fabriciano e também no campo de Patinga. O pastor Calais também é o presidente daquela convenção e é uma alegria poder recebê-lo entre nós. Irmãos, ainda estamos sob o decreto, enfrentando esta pandemia, não é? Por esse motivo, as nossas crianças não podem estar na igreja, os nossos anciãos também não podem estar, e temos sentido a falta de muitos irmãos, e muitos ainda com medo, né, de toda essa situação. Então vamos continuar orando para que isso passe logo, e que em breve possamos estar todos reunidos, adorando e glorificando ao nome do Senhor. Logo mais à noite, às 18 horas, teremos o nosso culto de louvor a Deus, com a igreja reunida, com 40% da sua capacidade total. Os irmãos que puderem estejam presentes, sempre atentando para as orientações da vigilância sanitária, fazendo uso das máscaras, do álcool gel. Os irmãos estão fazendo a aferição da temperatura, para que possamos fazer a nossa parte, e com certeza Deus fará dele e continuará nos guardando. Vamos estar em pé, vamos orar ao Senhor para terminarmos este período da escola dominical, e logo mais à noite, culto aqui no Templo Central e em todas as nossas congregações. Oremos ao Senhor. Amado e soberano Deus, te exaltamos por estarmos em tua presença nesta manhã. Obrigado pelos ensinos preciosos que recebemos, trazendo-nos edificação e corroborando a nossa fé e firmando os nossos passos na nossa caminhada rumo a Jerusalém Celestial. Despede agora o teu povo em paz, guardando a todos debaixo da tua mão poderosa. Logo mais à noite, tanto aqui na sede quanto nas nossas congregações, dá-nos um culto abençoado, salvando vidas, curando os enfermos, batizando os crentes com o Espírito Santo. Pedimos que a tua mão esteja sobre nós e que o Senhor nos guarde, em nome de Jesus. Amém e amém. Recebam a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos nós digamos amém. Vamos em paz, Deus abençoe a todos e um bom domingo.